Quando em 1928 Lampião cruzou o Rio São Francisco saindo de Pernambuco para a Bahia, um dos primeiros contatos foi o coronel Petronílio de Alcântara Reis, o Coronel Petro. Este era o chefe político de Santo Antônio da Glória, cidade hoje submersa pelas barragens do Rio São Francisco. A amizade do rei do cangaço com o coronel foi desfeita porque o coronel traiu Lampião. Os dois tinham uma sociedade em gado e terras. O coronel cresceu o olho na fortuna e decidiu eliminar o sócio. Quando houve a batalha em que morreu Ezequiel, irmão mais novo de Lampião, fato acontecido na Baixa do Boi em Paulo Afonso, Lampião encontrou em um dos bolsos de um policial morto no combate um bilhete do coronel endereçado ao comandante da volante, e o bilhete falava dos esconderijos dos cangaceiros. Lampião então arquitetou sua vingança incendiando em torno de 18 fazendas do coronel. Começando de Glória, cruzando o Raz da Catarina, Lampião tocava fogo e matava os animais sem dó nem piedade. Muitos animais foram abatidos a tiros ou sangrados a punhal, afora os que Lampião ofereceu ao povo dizendo: "Quem quiser pode aproveitar, eu tô dando o que é meu." Temendo represálias, os amigos de Petro sumiram, os vaqueiros também. Ninguém mais queria trabalhar para ele. A várzea da Ema, pequeno povoado na fímbria do Raz da Catarina, era o alvo principal da fúria de Lampião em face de vínculos dos moradores com o coronel Petro, proprietário de muitas terras na região. Temendo um ataque dos cangaceiros, o cabo Raimundo Batista tinha combinado com o comerciante César Alves a escavação de umas trincheiras nas vias de acesso ao povoado. O cabo só contava com 6 soldados. O comerciante prometera arranjar voluntários para ajudar. Faltava apenas decidir onde seriam cavadas as trincheiras. Os moradores da várzea da Ema conheceram o fim do mundo no dia 8 de maio de 1931. Naquela manhã, os cangaceiros haviam prendido um empregado de Petro chamado João Devagar, vaqueiro da fazenda Santa Maria. Tomaram sua pistola e o levaram amarrado no rabo de um cavalo até a fazenda Ipueira Cavada, onde o castraram e depois mataram. Chegaram à várzea da Ema pela travessia do Riacho Grande. O cabo Raimundo Batista, que era chefe do destacamento local, natural de Formosa do Rio Preto, era um homem metódico. Costumava fazer as coisas todos os dias, sempre às mesmas horas. Naquele fatídico dia, o cabo deixou 2 soldados no quartel e saiu com os 4 para uma das costumeiras rondas. Eram 4 rondas por dia, 2 pela manhã e 2 pela tarde. Por volta das 10 horas, escutou-se um tropel de cavalos e em seguida tiros, muitos tiros. Um morador gritou: "É Lampião! Corram que é Lampião!" E os que escutaram repetiram como um eco: "É Lampião! Corram que é Lampião!" Só se via gente correndo para os matos, uns na direção do cemitério, outros pelo lado da igreja. Muitos corriam só por verem os outros correndo, sem nem saber o que estava acontecendo. Ao perceber que o povoado estava sendo atacado pelos cangaceiros, o cabo Raimundo gritou para os seus comandados: "Vamos pro quartel! Todo mundo pro quartel!" "Não dá tempo, cabo!" disse um deles, correndo para a casa de Tomazinho, no que foi seguido pelos outros, inclusive o cabo. César Alves estava em seu armazém desembalando umas mercadorias quando viu o alvoroço e os gritos. Largou tudo como estava e correu para casa no outro lado da rua a fim de proteger sua família. César era o homem mais importante do povoado. Em 1928, o seu amigo e compadre Petro estivera certa noite em sua casa com os homens vestidos de cangaceiro. O coronel Petro começou dizendo que era uma força da polícia de Pernambuco, mas depois explicou que falara assim para o compadre não se assustar e revelou que aquele era o bando do capitão Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. E ainda recomendou: "Compadre César, trate o capitão Virgulino como se fosse eu. Ele vem numa missão de paz." Naquela noite de agosto de 1928, a mulher de César, Dona Ana Canário, preparara um jantar para os estranhos visitantes que, sem tirar os chapéus e sem desgrudar dos rifles, se empanturravam de carne de galinha, arroz e farofa. Como sobremesa foi servido doce de goiaba da marca Pesqueira. Lampião elogiou a comida.
Agradeceu a dona da casa e as mulheres que tinham ajudado a preparar o jantar. Descontraído e afável, disse que esperava contar com César como mais um de seus amigos. Quem respondeu foi o esperto coronel Petro. Com certeza, capitão. Se eu não pudesse contar com César, não trazia o senhor na casa dele. Porém, isso tinha sido quase 3 anos atrás e muita coisa havia acontecido desde então. Lampião agora era inimigo de Petro e, por extensão, era também inimigo dos amigos de Petro. Para completar, um sobrinho da mulher de César, chamado Enoque Canário, entrara na volante do tenente Arsênio e já era cabo comissionado. Com certeza, Lampião sabia disso. Enfim, César percebia que estava em apuros. E havia mais. Se de um lado Lampião tinha na condição de inimigo, por outro lado era tido pela polícia como coiteiro. O cabra estava mais ou menos enrolado. Dias atrás, César foi cumprimentar o tenente Douradinho e este cuspiu-lhe na mão, dizendo que não apertava a mão de um traidor. Essas coisas passaram em sua cabeça naquele momento de aflição, enquanto corria do armazém para sua casa. Quando chegou em casa, já encontrou Dona Ana na porta com um rifle. Pela fresta de uma janela, César correu o olho pela rua. Eram muitos cangaceiros. Uns estavam vindo justamente na direção de sua casa e outros estavam atirando na casa de Tomazinho. Escutou uma voz que certamente era de Lampião. César, filho de uma égua, corno sem vergonha, cê hoje vai se acertar comigo. Seguiu-se um tiroteio cerrado contra a casa. Num instante já haviam vários furos na porta e nas janelas. Parece que queriam pôr as paredes abaixo. Pela frincha da janela, César disparava o rifle. Dona Ana de junto passava-lhe os cartuchos. Porém, não conseguia acertar os tiros, pois os cangaceiros não paravam, corriam, pulavam, sempre avançando. Ao ver que ia morrer, César mandou Dona Ana esconder o rifle debaixo de um baú e fugiu pela porta dos fundos. Sabendo que se fossem capturados seriam mortos, o cabo disse aos soldados: "Quem quiser pode fugir. De agora em diante é cada um por si, Deus por todos." 2 soldados fugiram logo. Após pequena resistência, o cabo percebeu que estavam tocando fogo na casa. Ou fugiam ou seriam assados vivos. Então chamou os outros 2 comandados e combinou: "Vocês se aperparem. Vou contar até 3. Quando eu disser 3, vamos embora. 1, 2, 3. No desespero, os 3 passaram a um só tempo pela porta dos fundos. O soldado Jacinto não correu 10 metros. Lampião, ao vê-lo fugir, ajoelhou-se, apontou o mosquetão, fez mira e sapecou fogo. O tiro pegou bem no pescoço. O militar deu um urro e caiu morto no chão com os olhos esbugalhados. O cabo Raimundo sentiu uma estremeção e pensou que tinha morrido. Embrenhou-se na caatinga, só depois vindo a perceber que tinha escapado por um milagre. A estremeção que sentira tinha sido uma bala que acertara a coronha de seu fuzil. Por pouco não era um homem morto. A mesma sorte não teve o soldado Zé Luiz, que ao ver o companheiro ser abatido se acovardou, correu de volta para a casa de Tomazinho e escondeu-se debaixo de uma cama, esperando não ser encontrado. Transido de medo, viu uns pés calçados de alpercatas de couro sujas de poeira vindo em sua direção. O cangaceiro parou, abaixou-se, olhou debaixo da cama. O pobre soldado encolheu-se todo. Morreu um pouco só de ver aquela cara feia, emoldurada pelo chapelão de aba virada que não conseguia encobrir os cabelos compridos. O cangaceiro arreganhou os dentes num sorriso de felicidade e vitória. "Sai daí, macaco filho de uma puta!" disse, encostando o punhal na garganta do soldado. O soldado arrastou-se de debaixo da cama, tremendo. Ia levantando-se quando recebeu uma coronhada, caindo de volta ao chão. O cangaceiro arrastou-o para fora do quarto, anunciando para os companheiros: "Tá aqui o macaco filho de uma égua." Levaram-no a Lampião para saber o que deveria ser feito. O capitão sentenciou: "Sangra esse corno!" A cangaceirada gritou feliz: "Sangra! Sangra!" O cangaceiro enfiou o punhal no pescoço do soldado, que soltou um berro e ficou se batendo no chão. O cabra de Lampião estava limpando o punhal, retirando o excesso de sangue para não sujar a bainha, quando viu uma mulher correndo em sua direção, gritando desesperada. Era Felizmina, a Miné,
a mulher do soldado que vinha em socorro do seu homem. Um cabra agarrou-a pela cintura. "Me larga, cão dos infernos!" gritou ela, esperneando e chutando as pernas do cangaceiro que a segurava. "Me larga! Vocês mataram meu marido, seus desgraçados!" Arrastaram-na até o barracão da feira, onde Calais e outros cangaceiros acompanhavam a cena. Anunciaram a novidade. "Calais, aqui é a mulher do macaco. Ferra essa peste!" Outro cangaceiro insultou-a. "Puta desgraçada! Cê só pode mesmo é ser mulher de macaco. E aí, Calais, vai fazer o que com ela?" "Deixa comigo. Esquente aí esse ferro." E entregou o ferro a Arvoredo. A mulher tentou fugir, mas foi agarrada brutalmente e jogada ao chão. O ferro foi aquecido nas labaredas da casa de Tomazinho, cujo oitão já ameaçava desabar. Seguraram a mulher pelos cabelos enquanto ela sacudia as pernas em desespero. Um cangaceiro pisou na barriga dela, imobilizando-a. Calais aplicou o ferro com perícia e firmeza, deixando a marca fumacenta de um X no lado esquerdo do rosto da pobre moça. Espalhou-se no ar cheio de carne queimada. Os que tinham fugido para os matos escutaram os gritos de dor. Um garoto, por inocência, foi olhar de perto. Calais aproveitou o ferro ainda quente e sapecou a face do menino, dizendo: "Toma aí, pestinha, para deixar de ser curioso." Dona Ana Canário estava com duas sobrinhas. Assim que o marido escapuliu pelos fundos da casa, ela escondeu o fuzil, as joias e o dinheiro. E foi então que arrombaram a porta. Lampião entrou junto com Corisco, seguidos por 4 cabras. Lampião perguntou a Dona Ana: "Cadê César? Fugiu?" A mulher, assustada, as mãos fechadas segurando o queixo, balançou a cabeça em sinal de afirmativo. Um dos cangaceiros aproximou-se das moças, mas Lampião puxou pelo braço, repreendendo: "O que foi que eu disse? Hoje aqui não se bola em moça nem em menino." A um sinal de Lampião, os cangaceiros pegaram seus punhais e começaram a perguntar à dona da casa pelo ouro e pelo dinheiro. Dona Ana disse que tinha escondido tudo no quarto. Foi mostrar onde. Os cangaceiros apanharam os objetos e o dinheiro e perguntaram onde estava o resto. "Tudo que a gente tem de dinheiro e ouro tá aí, moço. Tá tudo em sua mão", assegurou Dona Ana. "Deixa de ser mentirosa, filha de uma peste", disse um cangaceiro beliscando-lhe o braço com a ponta do punhal. Lampião e Corisco saíram, levando as joias e o dinheiro. As sobrinhas de Dona Ana aproveitaram o descuido dos cangaceiros e correram pelos fundos da casa, ganharam os matos. 2 cangaceiros continuaram com Dona Ana, considerando que ela tinha mais alguma coisa escondida. Um segurava Dona Ana pelos cabelos, enquanto o outro cutucava o seu braço com um punhal. Logo começou a sair sangue, pois o cangaceiro passou da simples ameaça à agressão real, furando-a com a ponta do punhal, exigindo que ela dissesse onde estava o resto do dinheiro. "A senhora é valente, hein?" zombou o agressor. "Moça, eu já disse, tudo que eu tinha eu entreguei", voltou a assegurar Dona Ana. Essa peste não deve ter mais nada não. Se tivesse, ela falava", disse o outro cabra. Os cangaceiros saquearam as casas. Onde encontraram comida, trouxeram as panelas para a calçada e ali comeram e beberam. O armazém de César foi arrasado. O que não lhes interessava foi jogado no meio da rua. Só ficou intacta a igreja. 3 soldados tinham sido mortos. Além dos 2 que faziam a ronda com o cabo, também foi morto um dos que montavam guarda no quartel. Pouco depois do meio-dia, os cangaceiros saíram tranquilamente pelo lado da igreja a caminho de Formosa. Adiante encontraram um homem e Lampião, que ia na frente, perguntou: "Quem é você?" "Meu nome é João Alves", respondeu o homem. "Oxe, então você é irmão de César?" "Sim, senhor, irmão de pai e mãe." Lampião esporeou o cavalo e seguiu em frente, dando a ordem por cima do ombro: "Mate esse cabra." Os bandidos mataram-no a punhaladas para economizar munição.